você? Tudo bom? Tudo bom mesmo? Isso, o canal Marcos Ensina é um canal de educação. Só que de segunda-feira a gente bate um papo aí bem esperto sobre alguns temas evangélicos. Hoje é esse cara aqui, ó, Eduardo Leite. Na verdade eu nem conhecia ele, hein? Eduardo Leite para mim era um estranho. Para mim era um estranho, tá? Sabia que era governador do Rio Grande do Sul, né? Que era gaúcho, era um governador gaúcho. Não estava sendo assim um péssimo governador, né? Estava sendo um governador, digamos, razoável, mas recentemente ele numa entrevista para o Bial da Rede Globo, plim plim, né? Tá? Para Globo, ele se declarou gay. Então Eduardo Leite vai se declarar gay. Marcou, mas qual isso tem a ver com o assunto de hoje? Porque tem muito a ver. Por quê? Ele vai mexer com a política nacional. O ano que vem nós temos uma eleição e há uma grande polarização no país. De um lado Bolsonaro, do outro lado Lula, que não é bom. Dois polos nunca é bom, não é Guerra Fria para ser dois polos, né? Mas o meio evangélico, tá, a priori defendia o Bolsonaro, né? O meio evangélico sempre estaria aí com Bolsonaro. Agora está mais dividido. E uma terceira via veio para discutir essa política nacional. Aí vem um dilema, né? E os evangélicos apoiariam o Eduardo Leite numa possível candidatura? Os evangélicos apoiariam Eduardo Leite numa possível candidatura? Eu, particularmente, acho muito difícil. Se você perguntar, você votaria nele? Eu vou te responder que o voto é secreto e particular. Eu tinha que analisar muito ainda para dar o meu voto para ele. A priori, eu acho complicado. Ô, professor, mas está achando complicado porque ele se declarou gay? Não. Eu acho complicado não por mim, tá? Eu acho complicado pela situação do Brasil hoje e como é difícil a questão da homossexualidade dentro das igrejas evangélicas. Ainda é um tabu, ainda é um problema sério para ser discutido, mas uma coisa a gente não tem discussão, né? A gente tem que entender que é um padrão de comportamento, tá? A sexualidade é um padrão de comportamento, tá? Só que esse padrão de comportamento homossexual, ele começa a ser assim, como eu vou dizer, tá? Para não ofender ninguém, tá? Ele não é compatível à Bíblia, tá? Ele não é compatível à Bíblia. Aí, então você está dizendo que a pessoa não pode ser isso? Não, a pessoa é o que ela quiser. Para começar, nós moramos num país democrático e livre, né? Um país tão democrático e livre que algumas pessoas até pedem o fim da liberdade, que parece um absurdo. As pessoas pedem uma ditadura. Não, uma ditadura que é bom, tá? Ainda façam um negócio desse, tá? Mas o que a gente tem a ver com isso? É que no meio evangélico, se você perguntar, né? Um dia perguntaram para o presidente do Irã se tem homossexuais no Irã. Ele falou que não. Realmente não tem, né? Ele manda matar, né? Então não tem homossexuais no Irã. Claro que tem. Claro que tem. Só que escondido, é camuflado. Se pegar, morre, né? No Irã, a conversa é outra. Tá? E é um guindaste, é uma coisa horrível. Tá? Mas e daí? No meio evangélico tem homossexual? Claro que tem. Ainda é muito debatido isso. E eu costumo dizer que eu tenho pena dessas pessoas, né? Porque não se encaixam. Até elas querem ser evangélicas, elas querem seguir alguns princípios, mas é muito difícil para elas, tá? A gente tem que respeitar a opção sexual da pessoa. Então eu acho que ela deve ir na igreja, claro que deve.
Só que é incompatível para ela ser membro da igreja e muito mais, ela participar, tá? Do culto ou do louvor. Aí é muito complicado, realmente é muito complicado. Tem uma história muito legal que um colega meu que é pastor contou que chegou um jovem na igreja, depois de uns 6 meses ele já estava integrado até no louvor, o cara tocava bem até, tal, mas ele tinha alguns trejeitos, algumas coisas. E esse pastor chamou um diácono para conversar com ele, até uma testemunha, né? E abriu o jogo com ele sobre essa questão da homossexualidade. O jovem negou tudo, tá? Só que abandonou a igreja. Nunca mais foi na igreja. Aí vem uma questão, né? Será que ele realmente era um crente e ele procurou outra igreja? Ou ele abandonou o evangelho, ele queria seguir o evangelho, mas com essa imposição de um comportamento, ele desistiu? Eu não sei dizer. O que nós temos para discutir agora é um candidato, digamos, um candidato, né? Eduardo Leite. Ele se declarou gay e isso vai mexer na discussão nacional sobre isso. Já abriu uma grande discussão, né? Alguns já estão até atacando ele. Tá? Primeiramente, vamos lembrar que foi um ato de coragem. Tá? Em um país que é, sim, preconceituoso, ele teve coragem de assumir um comportamento que pode custar alguma coisa na carreira política dele? Sim e não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que é importante, que eu volto a frisar, é que os evangélicos vão voltar a discutir. Eu acho que pastores não vão fazer a cabeça dos membros esse ano, né? Porque o ano passado não deu muito certo. Ano passado não, as outras eleições eu acho que não deu muito certo, né? As promessas não foram muito bem cumpridas, tá? Ou ficou muito pontas soltas, e muito pastor aí foi muito cobrado por isso, né? Muito cobrado. E a pandemia trouxe a prova disso, que muita gente não quer voltar para as igrejas. Mas é um tema que tem que ser discutido, tem que ser falado, tem que ser assim analisado dentro das igrejas evangélicas, tá? Porque, primeiro, vamos deixar um negócio bem claro. A Bíblia fala para nós amarmos o pecador. Amarmos, não é jogar pedra, não é bater, não sabe quando o pecador, a mulher lá, né, levaram a mulher nos pés de Jesus e falou: o que nós vamos fazer com ela? A lei manda jogar pedra. Ele fala: quem não tem pecado joga a primeira pedra. Ele não fala: todo mundo joga pedra junto. Não, ele fala isso. Ele tem um certo amor e muito amor por ela. Então, primeiro, o homossexual dentro da igreja tem que ser amado. Ele tem que ser amado. O pecado dele, sim, tá? Tem que ser odiado, tem que ser deixado bem claro que o pecado é uma coisa, o pecador é outra. Nós temos que amar esse pecador, tá? Não o pecado dele. Porque existe cura gay? Sei lá. Não sei te falar. Será que uma pessoa que é gay vai largar de ser gay? Não sei. Provavelmente não. Tá? Mas o amor de Jesus é santo e ele morreu na cruz por todos nós. Tá? Arrependei-vos e não peques mais. Então a gente tem que confiar nessa palavra. E tá aí uma discussão que vai durar até o ano que vem. Eduardo Leite se declarou gay. Quem falou com vocês é o professor Marcos, professor de História, Geografia, Sociologia, Teologia e agora também, né, gente? YouTuber. Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Obrigadão, hein? Tchau!